Aí 2012 foi um ano muito difícil, eu falo que foi o momento que eu tive acesso aos pensamentos suicidas, 2012, porque era como se a minha vida tivesse perdido o sentido. O meu sonho de ser jogador, 2002 ou 12? 2002. 2002. 2001 eu tive o vírus, aquele processo internado, depois entrar em fisioterapia, e 2012 foi um ano ocioso, um ano eu não jogava, não podia jogar, triste era o meu sonho. E aí foi na fase de alistamento do exército. E aí foi a fase que eu fui chamado, fazendo os testes, nunca me vi como militar, até que chega no final de 2002, início de 2003, de fato é oficializado que eu fui convocado para entrar nas fileiras do Exército Brasileiro. E ali foi um choque, eu chorei no colo da minha mãe, que eu nunca me imaginei como militar. Na entrevista você tinha falado Eu que falei não que não, eu não queria. era voluntário, eu não era voluntário. Nossa. E aí tem as fases que você vai fazendo as provas, os testes de aptidão física, e eu, sem saber, eu fui me destacando. Eu fui fazendo, e aí eu me lembro até hoje, a minha entrevista, a última entrevista foi com o Sargento Reis. E quando sentei na frente dele, todo mundo ali tinha entrevista, e o carimbo ali, tá, dispensado, dispensado, dispensado. E aí ele, depois de toda a conversa comigo, ele olhou e ele falou assim, Jordélio, você é voluntário? Eu falei, não, não sou voluntário. Aí ele falou, agora você é. E Nossa. colocou aprovado. Eu cheguei na minha casa, eu chorei muito no colo da minha mãe naquele dia. Mas hoje eu falo pra vocês, eu entendo que Foi um ali trabalhar de é Deus. o trabalhar de Deus. Os 8 anos que eu fiquei no exército, eu tenho certeza que foi o próprio Deus me forjando. É, o, o vocacionado que eu sou hoje, o pastor, o líder, vem muito também de um processo vivido no exército. E eu entendo que foi o Deus ali forjando, questão de submissão, de hierarquia, respeito. Por mais que isso não foi o exército, eu falo que isso vem muito de casa, a educação de casa. Mas o exército você exerce muito isso, essa questão da disciplina, da hierarquia. Então ali eu estava sendo treinado e hoje eu tenho muito orgulho do tempo que eu fiquei no exército. E aí foi nesse período do exército, depois de ter passado essa questão do Guilherme Barré, do futebol, 2004 eu já era cabo do exército, e 2005 eu ia para o curso de sargento, e antes de ir para o curso de sargento eu fui fazer uma viagem. E aí nesse período da viagem, foi no dia, eu viajei no dia 25 de maio de 2005, porque no dia 26 era o feriado de Corpus Christi. E naquela viagem, eu me lembro que naquela quarta-feira à noite estava chovendo em São Paulo. Foi inclusive o dia que era uma semifinal da Libertadores. Jogou São Paulo contra o Palmeiras no Parque Antártica. Eu lembro que o Cicinho fez um gol quase do meio da rua naquele dia. E, e todo mundo vibrando muito. Tinha meu irmão, meu primo, eles eram são paulinos. E chovendo em São Paulo, minha mãe olhou e falou: Filho, não vai nessa viagem. Não vai, fica aqui, você vai viajar na segunda, mas está chovendo. Eu olhei para minha mãe e falei: Mamãe, todas as vezes que a senhora pede para eu não fazer algo e eu faço, eu volto e falo: A senhora tinha razão, mãe, eu não deveria ter feito. Mas dessa vez vai ser diferente. No domingo a gente vai voltar felizes e a gente vai falar que valeu a pena a viagem. E aí eu fui para a viagem e no sábado, dia 28 de maio, meu irmão e meu primo se afogaram na praia e sumiram no meio do mar. Eu É, voltei no sábado à noite para casa, cheguei na rua da minha casa, uma multidão de pessoas, e quando eu entrei no quarto da minha mãe, estava ela com várias pessoas e minha mãe chorando muito, e eu não falei para ela que eu voltei feliz. Eu voltei com meu irmão e meu primo sumidos no mar. E foi um momento muito difícil, e ali foi tentativas uma atrás da outra de suicídio. Minha vida perdeu o sentido, eu me sentia culpado pela morte deles. Então esse foi um grande trauma. Então eu coloco a minha vida assim, o abuso, essa questão do futebol, aí depois tive acesso nessa questão da morte do meu irmão e do meu primo ali afogados. Foi muito difícil para eu superar. E eu falo que isso não foi uma coisa resolvida logo de início. Então demorou-se, aí eu falo que 7 anos, para que de fato eu pudesse ter acesso e me permitir ser sarado dessa questão. E também isso teve a ver com o meu encontro de fato com Cristo, uma experiência individual e entender a minha identidade nele. você falou todo esse percurso, né? Agora a gente já tá aqui em mais ou menos meados de 2004, 2005, né? Sim, Mais ou menos metade do que o senhor já viveu até agora. sim. E a gente, a gente